E o primeiro episódio da segunda temporada de The Chosen começa de uma forma muito interessante. João entrevistando, fazendo uma espécie de entrevista com cada um dos apóstolos, dos discípulos, aqueles que viriam ser os apóstolos, com Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena também. E ele vai ouvi-los e reunir ali as informações, fazendo alguns rascunhos. Ele está escrevendo o seu evangelho. É uma forma muito interessante de começar. Eu gostei que eles deram aquela aparência de eles estarem mais velhos, mais ou menos mais velhos, estão mais velhos, mas não tão velhos quanto eles talvez devessem estar realmente, né? A maioria dos historiadores acredita que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, e ele foi escrito, talvez, é possível que ele tenha sido escrito entre o ano 80 e o ano 90 depois de Cristo. João já estava bem velho, e a maioria dos apóstolos já tinham até morrido, tá? Então, claro que aquilo ali não pode não ter acontecido, mas também pode ter acontecido sim, ele ter durante ao longo de algum tempo reunido algumas informações, anotando ali para posteriormente escrever esse seu evangelho. Esse episódio se concentra principalmente na história de João e de Tiago, os ensinamentos que Jesus vai dar ali para eles, e eu achei isso bem legal, bem bonito, tem ensinamentos muito bonitos nesse episódio. Eles estão em Samaria, e Jesus vai começar a falar ali, está falando ali sobre a mensagem do reino em Samaria. Terminamos o último episódio da primeira temporada com eles indo para Samaria, né? E ali, os samaritanos receberam a palavra. Eles estavam unidos, ouvindo. E Jesus, bem no começo, ele meio que desaparece. Os discípulos vão atrás dele. E quando o encontram, ele já está ensinando mais uma vez. Antes dele estar ensinando, antes de o encontrarem, ele estava ali, mostra a cena que eles estavam consertando a roda de uma carroça, ajudando uma pessoa. E eu tenho certeza que a ideia que quiseram dar é que Jesus era tão homem, uma pessoa tão normal, que ele fazia essas coisas. Ele estava ali, ele era um mestre, ele era um professor, ele é Deus, ele é Jesus, e uma pessoa ali com uma roda quebrada, e por ser carpinteiro vai lá e arruma. Essa foi a ideia, eu tenho certeza disso. Mas eu acho que isso não ficou bom. Eu não gostei muito disso. Eu acho que deveria separar essa questão de quando ele exercia a carpintaria, tinha que separar de quando ele está exercendo o seu ministério, né? Ele foi carpinteiro a sua vida inteira, e agora ele exerce o seu ministério, né? Se ele pedia que os discípulos, que as pessoas que o seguissem, deixassem para trás a sua profissão, a sua vida passada, porque ele continua fazendo. Não parece uma coisa que aconteceria de verdade. Não que não poderia ter acontecido, mas não parece que tenha acontecido. Acho extremamente difícil uma cena dessa ter acontecido. Ficou bonito, né? Trataram bem natural, mas não parece algo ter acontecido. Nesse momento que ele está ensinando ali para os samaritanos, quando os discípulos chegam e vêm ele ensinando, ele conta a parábola da ovelha perdida, que vai acontecer lá em Lucas capítulo 15. E aqui eu achei muito interessante que ele não contou uma parábola como nós vemos no texto bíblico. Ele perguntou se tinha ali alguém que fosse pastor, e aí ele foi perguntando para aquela pessoa o que aconteceria, e aí ficou muito natural, de verdade, quer dizer, é o pastor mesmo falando o que ele teria feito, né? Não sei dizer ainda se isso é exatamente bom ou ruim, mas que ficou muito bom, ficou muito bom. E as respostas que o pastor foi dando aí de que ele faria, para exatamente o que está no texto bíblico, isso ficou bem bonito mesmo. Isso vai acontecer depois também com Malaquias, com a parábola do bom samaritano. Esse episódio eu achei muito divertido, os conflitos entre eles, né? Esses momentos que ficam ali, as conversas entre os discípulos, isso tá muito engraçado, tá muito divertido mesmo. Eles ali tendo aqueles embates com o Mateus, que eles não gostam do Mateus ainda, aqueles embates entre o João, o Tiago e o Simão. O João e o Tiago, né, eles estão bem um pouco afastados ali do grupo, eles estão muito incomodados por estarem ali em Samaria, no meio de samaritanos, e aqueles conflitos ali no meio desse episódio foram muito engraçados, eles são muito divertidos. Eu dei muitas risadas, foram todo esse momento, esses momentos que tiveram nesse episódio. Esse momento, essas cenas que tiveram com Malaquias, né, tanto ali do João e o Tiago estarem cuidando do campo e depois descobrirem que era do Malaquias é uma pessoa ali com a perna quebrada, e aí Jesus vai até aquela casa e conversa, e daí a gente descobre, então, ele conta a história e a gente descobre que ele era um dos assaltantes, ali um daqueles vilões que estavam na história do bom samaritano, na parábola do bom samaritano. Bem, parábola, na verdade, é o que está ali no título da Bíblia, né? Na epígrafe está lá, parábola do bom samaritano, parábola do bom samaritano. O texto bíblico não diz que é uma parábola, então, pode ter sido uma história verdadeira? Pode ter sido uma história verdadeira, sim. Aparentemente, foi mesmo uma parábola. Eu penso que tenha sido uma parábola. Pode ser uma história verdadeira? Pode.
não é impossível que tenha sido. E aí aqui na série colocaram como sendo uma história verdadeira, e o Malaquias, essa pessoa que Jesus vai visitar e vai curá-lo, né? Ele é um desses assaltantes, né? Aquele que vai roubar o viajante, e depois o bom samaritano vai socorrer, vai evitar que ele morra. Ficou bem legal, ficou bem bonito, e a lição que é dada aqui nessa cena, ela é muito importante, né? Jesus, ele vai mostrar pra gente como aquele assaltante, possível assaltante, ele pode ter se arrependido. Eu gostei disso que a série fez. É uma lição para todos os cristãos, para todas as pessoas, né? Um possível vilão de hoje, aquela pessoa que é um assaltante hoje, aquela pessoa que é um criminoso hoje, ele pode muito bem, sim, no futuro se arrepender amargamente pelos seus pecados e se arrepender e até se converter. É claro que Jesus vai, sim, visitar uma pessoa como essa. Gostei muito dessa lição que foi passada. Embora a lição da parábola, ela seja outra também, né? Tem mais lições na parábola que acabaram não sendo passadas aqui. Então, quem sabe a gente não vê de novo essa parábola sendo contada mais pra frente, e aí sim nós temos essa lição mais bem contada. Embora as lições da parábola não tenham sido contadas aqui nesse momento com Malaquias, elas foram muito bem contadas com os momentos com João e Tiago. Então, João e Tiago estão lá naquele momento, na série, né, que os samaritanos passam e ofendem eles, e aí eles falam até de orar para que caia fogo do céu e consuma eles. Isso está no texto bíblico de uma forma um pouco diferente, né? No texto, Jesus, eles vão se hospedar, e aí não quiseram dar hospedagem para Jesus e para os discípulos. Então eles falam: mestre, se quiser nós podemos orar e descer fogo do céu e consumi-los. E aí Jesus vai repreendê-los por isso. Aqui na série não foi feito do jeito que está no texto, mas o ensinamento, esse foi passado, muito bem passado. É um ensinamento muito bom. É aquela questão do plantio, de ser plantado, e eles fizeram exatamente isso, né? Ficou muito bem colocado, eles cuidando lá, naquele momento do campo, tirando as pedras e plantando a semente. Depois Jesus teria explicado para eles justamente isso, que eles estavam plantando sementes para que um dia desse bons frutos. Ficou muito bem colocado. Eu achei que todo o ensinamento que foi dado aqui, tanto com a questão do Malaquias, quanto com João e Tiago, é um ensinamento muito importante para nós, nos nossos dias. Muitas vezes, nesses dias atuais, muitos cristãos têm se esquecido dessas questões. Que pessoas que são, muitas vezes, más, podem ser más hoje, e no futuro podem não ser más ainda, né? Então, nós precisamos dar outra chance, orar por essas pessoas. Não orar para que caia fogo do céu e as consuma, mas orar para que elas sejam transformadas, se arrependam e venham conhecer o mesmo Deus, o mesmo Cristo que nós conhecemos hoje. Esse episódio se concentrou bastante na questão de João, naquilo que João aprendeu, como ele via Jesus e ele escrevendo o seu evangelho. Ironicamente, essas duas histórias, né, tanto a parábola do samaritano quanto a parábola da ovelha perdida, estão em Lucas. Isso foi bem engraçado, mas foi concentrado bastante em João. E aí no final nós temos lá Jesus e João na sinagoga, escolhendo um texto para que Jesus falasse, e aí João fala do começo ali, do princípio da criação, e eu gostei demais quando Jesus fala que também gosta dessa história, e fala que é uma das suas lembranças preferidas. Ele fala, é uma das minhas lembranças preferidas. Quer dizer, ele lembrando que estava lá. Foi muito bem colocado mesmo. Nossa, que acerto eles terem colocado isso nessa cena. E aí, eles vão escolher ali Gênesis capítulo 1, para Jesus falar. Enquanto ele fala, o João ele vai lá na frente mostrando ele escrevendo e ele decidindo começar o seu evangelho assim. Uma coisa que foi legal também foi o João ali ter citado a questão dos gregos, né, os gregos e o logos, a palavra. E é muito legal isso porque muitos acreditam, muitos teólogos entendem que esse foi um dos motivos pelo qual João escreveu o seu evangelho. E por que ele escreveu assim? Porque ele mostrou esse Deus desta forma. Ele mostrou diferente de Lucas, de Marcos e de Mateus. Ele mostrou Jesus sendo o verbo encarnado, a palavra encarnada. O tempo todo no evangelho ele mostra esse Deus que vem dos céus para habitar no meio de nós, a palavra que habita no meio de nós. E então, aparentemente, ele está escrevendo para combater o gnosticismo da época. Olha, esse episódio eu achei muito divertido, muito gostoso, muitos ensinamentos bonitos, e eu estou ansioso pelos próximos episódios. Espero que você esteja gostando também, espero que essa série venha melhorar cada dia mais, e que a gente a utilize, que ela seja bem utilizada por Deus para alcançar novas vidas. Se você gostou desse vídeo, dessa análise que eu fiz e de outras análises que eu faço, gostaria de se inscrever nesse canal, deixa um comentário para mim, curta esse vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida grandemente.